Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, nós vamos trabalhar a disciplina Administração, uma disciplina maravilhosa, uma disciplina aí que eu tenho absoluta certeza que todos vão gostar. Por quê? Porque todo mundo exerce um pouquinho de administração e essa aqui é uma matéria muito gostosa e eu falo o seguinte: quem estuda administração, estuda também para a vida, né? Abre os conceitos, né? Muda a mentalidade de algumas coisas, é muito interessante, muito legal. E essa é a primeira aula, tá? A aula introdutória, a aula de conceitos básicos de administração, na onde o professor vai trabalhar elementos fundamentais, importantes para o decorrer de nossa matéria, da nossa disciplina, ok? Então vamos lá. Então quero trazer para vocês aí essa aula introdutória. Essa aula eu estou considerando que você pouco sabe sobre administração, que você está começando do zero, tá certo? Então vamos falar a palavra administração. Vamos conversar sobre a palavra administração. Faço uma pergunta para vocês. A administração, ela é uma ciência? Professor, como assim ciência? Professor, é uma ciência como a ciência da medicina? Medicina é uma ciência? Sim, a medicina é uma ciência. Professor, contabilidade é uma ciência? Sim, ciências da contabilidade, ela é uma ciência, né? Professor, biologia é uma ciência? Sim, é uma ciência. E como toda ciência, tá? Eu digo para vocês o seguinte, tem um objeto de estudo. Atenção, a administração, ela é uma ciência. Qual que é o objeto de estudo dessa ciência? Professor, me ajude, professor. Vamos lá. Medicina, cara. Qual que é o objeto de estudo da medicina? É o corpo humano. Tá? Vai estudar tudo sobre o corpo humano. Professor, e da contabilidade? É o patrimônio das organizações. Professor, qual que é o objeto de estudo da biologia? É o ser vivo, né? O ser vivo é objeto de estudo da biologia. Professor, e qual que é o objeto de estudo da administração? É muito simples, gente. O objeto de estudo da administração chama-se as organizações. Professor, empresa é uma organização? Sim, empresa é uma organização. Professor, o hospital público é uma organização? Sim, é uma organização. Professor, o governo é uma organização? É uma organização. Então, olhem só, o objeto de estudo da administração são as organizações. E nós temos aí diversos tipos de organização. Professor, já sei que o objeto de estudo são as organizações. Então, todo e qualquer estudo da administração, nós vamos estudar as organizações, tá certo? Lá vão estar as respostas, lá vai ser o destinatário aí de todos os nossos estudos. E o administrador? Então, a administração, ela vai administrar, gerir essa organização, tá certo? Professor, como que a administração vai gerir as organizações? Através de técnicas e ferramentas. Na administração nós temos aí diversas técnicas e ferramentas que vão contribuir para que as organizações aí atinjam seus resultados, tá certo? Então, olha só para fechar esse conceito. A administração é uma ciência, o objeto de estudo dessa ciência são as organizações, e as organizações, através da administração, vão administrar essas organizações. Ou seja, vão planejar, vão coordenar, vão dirigir, vão organizar, controlar os resultados e produzir resultados. Tá? Então, a administração vai contribuir com que essas organizações produzam os resultados desejados, ok? Então, vamos lá, né? Então, vamos falar primeiro o seguinte, né? Professor, então o objeto de estudo da administração é o quê? As organizações. Gente, e aí, cara? O que eu tenho que falar das organizações? Muito importante nessa aula inicial. Gente, as organizações é o seguinte, toda a nossa sociedade vive por meio das organizações. Você pode ter certeza disso. Toda a nossa sociedade. Tá? Nós temos organizações familiares, temos organizações de grupos específicos, empresas públicas e privadas, governos, enfim, toda a nossa sociedade ela está organizada por organizações. O mundo em que vivemos é uma sociedade composta por organizações. Todas as atividades voltadas à produção de bens, produtos ou prestação de serviços são planejadas, coordenadas e dirigidas e executadas por organizações. Né? Então temos aí
Tudo que nós temos hoje aí, nós temos aí as organizações. Professor, então é o seguinte, professor, então o campo da administração é vasto, sim. Realmente o campo da administração é muito vasto, né? O campo da administração é muito vasto e nós temos aí diversas subespecialidades, especialidades da administração, porque se toda a sociedade está organizada através de organizações, é claro, organizações têm que ser administradas, aí entra o que? A ciência da administração, né? Vamos lá, né? Então, organização e administração estão fortemente relacionadas. Pense comigo, gente, você tem que ter um pensamento administrativo. Tá? Sobre o pensamento administrativo, nessa aula introdutória, vale a pena fazer um comentário bastante pertinente. Gente, provas de concursos, questões de concursos de administração, para todos os cargos, nível médio, nível superior, aquele aluno que consegue ter um juízo de valor, aquele aluno que tem um juízo de valor sobre a disciplina administração, ou seja, tem um pensamento administrativo, consegue discernir com facilidade e consegue acertar as questões de concurso. Este curso que eu estou gravando para vocês aí de administração, vocês podem ter certeza que o professor Luiz estudou, preparou. Estou aí muitos anos aí ministrando administração para concursos públicos. Então você vai ter todo o know-how para desenvolver o pensamento administrativo. Então a minha missão aqui é o seguinte, gente. A minha missão é passar para vocês esse pensamento administrativo, tá certo? Então vem comigo aqui. Primeira coisa do pensamento administrativo que vai te ajudar. Gente, você falou em organização, você tem que lembrar que precisa de quê? De uma administração. Se precisa de uma administração, vai precisar de um administrador. Para quê? Para que essa administração, essa ciência, consiga produzir os resultados desejados pela organização. Nesse sentido, tá? A administração trata do planejamento, da organização, que é a estruturação, da direção e de controle de todas as atividades que ocorrem dentro de uma organização. Você pode ter certeza. Então, essa é a atribuição da administração, né? Ou seja, resumindo, gente. Então, nós temos duas coisas. Nós temos administração e nós temos organização. Resume para a gente, professor. Professor, fale para a gente aí do pensamento administrativo, do juízo de valor que eu tenho que ter na prova. Então, muito simples, gente. Você tem que entender o seguinte. No momento da aula, os primeiros 5 minutos da aula, é o seguinte. Você tem que lembrar, organização é objeto. Objeto. E administração é a ação. Através da ação, da administração, na organização, que é o objeto, irá produzir os resultados desejados pela organização. E todas as organizações, públicas ou privadas, ela tem um objeto, ela tem, aliás, tem um resultado aí a ser alcançado. E só consegue se atingir esse resultado através da ação da administração, né? Ou seja, uma organização somente atinge seu propósito e objetivos se for bem administrada. Olha aí, cara. Olha a importância da administração. Ah, professor, por que tal empresa lá tem uma rentabilidade altíssima e outra tem baixa? Gente, é questão de administração. Tá? A administração vai definir, a qualidade da administração vai definir os resultados que essa mesma organização irá produzir. Então, cada vez mais, no mundo moderno, no mundo complexo, no mundo organizacional que nós vivemos, a disciplina, a administração é muito importante. Inclusive o seguinte, eu falo com vocês com bastante franqueza, né? A administração pública, o setor público, precisa muito da ciência da administração. É claro que é uma unidade bastante complexa, o setor público, precisa muito de administração, e por isso, tá certo? Por isso que, graças a Deus, essas disciplinas de administração têm sido cobradas aí em diversos concursos, principalmente concursos aí de nível médio, né? Continuando a nossa aula, então temos aí conceito de administração. Eu quero agora aprofundar um pouco na palavra administração, né? Primeiramente, administração é uma palavra da origem latina, tá? Vem lá do latim. E como 90%, mais de 90% de todas as palavras da língua portuguesa têm origem no latim. Tá? E no latim, esse AD, tá? AD aqui da administração,
ela significa direção, tendência para. Então, olha só, a D significa direção, tendência para. E o minister, que é o ministração ali, né, administração, significa subordinação ou obediência, tá? Subordinação e obediência é a palavra ministério. Então, administração é dirigir, direção, tendência para. E nessa tendência para, subordinação, tá, e obediência aos seus propósitos. Nesse sentido, podemos concluir, né, que essa palavra tem o seguinte significado: aquele que realiza uma função sob o comando de outrem. Olha só, aquele que realiza uma função sobre o comando de outrem. Aquele que presta um serviço a outro, a administração, lá da palavra do latim, né? Vamos lá, vamos mais aqui. Eu já vi algumas questões de concurso, tá, que cobraram exatamente esse cara aqui. Conceito de administração, agora, quero passar para vocês sobre a ótica dos grandes administradores, teóricos, escritores aí que nós temos. Tá? O primeiro deles é o professor Edalberto Chiavenato. Tá? O professor Edalberto Chiavenato, vocês podem ter certeza que é a maior referência de concurso, é a maior referência bibliográfica de elaboração de questões das provas de administração. Tanto de gestão de pessoas, quanto de gestão de materiais, quanto de gestão aí, administração pública, administração aí geral, provém lá das aulas dos livros do professor Edalberto Chiavenato. O problema é que o livro do professor Edalberto Chiavenato é um tijolo, não é isso? Mas coisas básicas. E a minha referência principal é do professor Edalberto Chiavenato. E o professor Edalberto Chiavenato define o seguinte, o conceito de administração. A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não. Tá? Continuando o conceito do professor Edalberto, a administração trata do planejamento da organização, estruturação, da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização. Então isso aí é o conceito de administração de Edalberto Chiavenato, isso é cobrado em concurso público. Professor, outro conceito, trago para vocês aqui Maximiano, né? Professor Maximiano. Aula introdutória teria essas coisas, a gente já explica algumas coisas que vão ser utilizadas em todas as aulas, né? Então olha só, o que eu expliquei para vocês há minutos atrás. Qual que é a principal bibliografia que você deve se referenciar aos seus estudos de administração? Professor Edalberto Chiavenato. Tá? Inclusive as minhas aulas são aí, todas elas, ou quase todas elas, ela tem como principal fonte bibliográfica, não somente do professor Edalberto, tá? Mas do professor Edalberto Chiavenato. A segunda grande fonte bibliográfica de elaboração de questões de prova é o professor Maximiano. Tá? Então, mas eu digo assim, fazendo uma proporção aí, 85% professor Edalberto e 15% professor Maximiano. Agora, tem um detalhe. O professor Maximiano, você pode ter certeza disso, que a sua obra também tem muitos elementos, mas muitos elementos do professor Edalberto, ok? E o professor Maximiano conceitua a administração da seguinte forma. A administração é o processo ou atividade dinâmica que consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos. O processo de administrar ou processo administrativo é inerente a qualquer situação em que haja pessoas utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última do processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio de aplicação de recursos. Tá? Disso tudo aqui, vem só completando tudo aquilo que eu falei para vocês, eu posso tirar 2, 3 pensamentos importantes. Primeiro, ele fala o seguinte, tá? Ele fala que esse ato de administrar, tá? Esse ato de administrar é o seguinte, cara, ele é universal a toda e qualquer organização. Ela pode ser aplicada em toda e qualquer tipo de organização, um ato de administrar. Tá? Outro ponto importante é o seguinte, que ele fala o seguinte, que as organizações, que o objetivo da organização é contribuir, aliás, ele diz o seguinte, que o objetivo da administração
da ciência administrativa é contribuir, fazer com que assegurar, tá certo? Ajudar a organização produzir os seus resultados. Então, dois elementos básicos. Então, a administração é um ato universal que é aplicável em todas as organizações e a organização tem por objetivo contribuir, ajudar, produzir os resultados pretendidos pela organização, tá certo? Visão do professor Maximiliano. E agora, uma visão muito importante para vocês aí, do Peter Drucker, né? Então, quero te apresentar para vocês aí Peter Drucker, né? Peter Drucker faz parte lá da teoria neoclássica da administração. Ele é conhecido pelo Papa da Administração. É isso mesmo, Peter Drucker, Papa da Administração. Ele teve aí 60, 65 anos aí de contribuições com as suas grandes obras literárias sobre administração. É bastante referenciado aí Peter Drucker, Papa da Administração. Ele diz o seguinte sobre o conceito da administração. Administrar significa assumir tarefas. Significa disciplina. Significa também gente. Vamos lá, eu vou ter que explicar por partes, olha só. Administrar significa assumir tarefas. Você fazer coisas, entendeu? Executar. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimentos de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento por dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo formação de área gestão pública, 10/35 e técnico em assuntos educacionais, R$10,35, ou seja, super barato aí em conta.
Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.